Como prever quando o seu relacionamento vai acabar? Muitas pessoas me perguntam isso e eu aqui na minha humilde experiência de anos e anos e anos de advocacia posso lhe dizer que há vários sinais de quando isso pode acontecer. No vídeo de hoje vamos reagir ao Jordan Peterson falando sobre o efeito da Lois Lane e como a gente pode extrair determinadas características desse efeito para poder trazer as consequências dentro de um divórcio, de como a mulher te enxerga e toda aquela relação que ela tem com respeito com você. Quer entender um pouco mais a respeito disso? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de direito de família e direito penal voltado para homens. No vídeo de hoje falaremos sobre essa questão aí do complexo da Lois Lane, né? De como os relacionamentos acabam, muito a respeito de divórcio, final de relacionamento. Muitos de vocês querem se precaver, muitos de vocês querem ser inteligentes ali de como vocês vão poder gerir a própria vida, e vocês estão certos. Mas afinal de contas, há sinal, não há sinal? Fala pra mim, Renan. Bom, a parada é o seguinte, pra mim as coisas se repetem, né, rapaziada? Tipo, faz de conta que eu sou um médico do SUS e que todo dia ele atende alguma criança gripada, né? Então é basicamente isso, essa é a minha vida, só como advogado vendo vocês sendo prejudicados dentro de um relacionamento. E por diversas vezes, de diversas maneiras, né, vocês acabam cometendo erros, né? Erros que são muito claros, né? Que se repete para mim. Do mesmo jeito que o médico vê a criancinha lá com a gripe dele, eu vejo vocês sendo prejudicados. E exatamente nesse contexto que vem toda essa questão do complexo da Lois Lane, né? Que gosta do Superman e rechaça o Clark Kent, sendo que o Clark é o Superman. Então, né? Só que com diferenças, né? Qual a diferença dentro dessas duas relações, né? O Superman é quase um deus forte, todos conhecem, status, etc. Enquanto o Clark, apesar de ser a mesma pessoa, vende ali uma ideia mais simples, humilde, frágil, falando baixo, sem grandes recursos, etc. Então, por que ela se apaixona por um e não se apaixona por outro, né? Então, é exatamente nesse contexto que nós vamos reagir, né, à questão do vídeo do Jordan Peterson falando um pouco sobre isso. Bora! That's a big issue that no one ever talks about, right? I mean, within marriages, I've seen this many times. Within marriages, if the male takes a status hit, he also takes a attractiveness hit, and it's a severe hit. I've seen this many, many times, and no one will ever talk about it, but it's definitely the case. Here's the best way to understand that, Bridge. The man takes a status hit. He starts losing respect for himself. His wife starts losing a little bit of respect for him, wondering whether or not that this is going to result in a job down the line, or whether some promise or belief that he has is going to manifest. Or if she's really the man he thought she thought he was. He feels that less respect. And a woman, and I think every woman will agree with this, it's almost impossible for a woman to love a man she doesn't respect. And there's I think it's that the opposite is true too, but maybe the grounds for respect differ. The grounds for respect differ, yeah. And also a man, there's more flexibility with a man on the respect issue. There may not be more flexibility in terms of first falling in love. On the beauty issue, women have their burden that they have to live up to as well. But on the respect issue, it's very challenging for if a woman begins to lose respect, she begins to lose love, and men sense this. And therefore, they oftentimes brag or boast or overstate their potential in order to be able to make themselves attractive. And we see this in so many levels. On the Lois Lane level, Lois Lane, she had no interest in Clark Kent, but she fell in love with Superman. And once she fell in love with Superman, she wanted Superman to be able to cry and express emotions. But the man who did cry and express emotions and feelings and sensitive, Clark Kent, she has zero interest in. Women are oftentimes say, I'm opposed to war. But look at she's much more likely to fall in love with the officer and a gentleman than she is the private and the pacifist.
And we talk about this even in high school. Most everybody's gone to high school, and most high schools have football games, and the women are the cheerleaders to go first and 10, do it again for the guy that scores the touchdown, or either by throwing the pass or catching the pass. And if the guy feels like it's too dangerous for him to play football and he leaves the football team, it's very rare that the cheerleader says, I noticed how good your listening skills were when you were in the huddle, and how warm and tender you are. I want to continue cheering for you. No, she tends to cheer for his replaceable part, another number 7, risking his life with a concussion or a spinal cord injury. Well, this is non-trivial behavior. I mean, because you look at the football team, I've been writing about that recently. The football example is particularly interesting, especially because it's such a trope in especially in American popular culture. Everybody knows the story, right? But what's so interesting too is the men on the team will elevate their best player to the highest position of status, despite the fact that they all take a hit in terms of sexual attractiveness by doing so. I mean, maybe, being on a winning team elevates, a rising tide lifts all boats. Well, definitely. But it's still the case that they'll take a relative hit within the confines of the team to elect the man to the position where he's most likely to receive the favors of attraction from the most valuable, the most desired women. Yes, exactly. So, I mean, trying to puzzle out the role of sexual selection, thinking that through, because men select the men that women select. Absolutely. It's very, very interesting to watch that happen. And yeah, absolutely. And you'll see this, both sexes figure out very carefully. And when people say, well, men are more competitive than women, that's not really true. Both sexes are very competitive for having the goodies that lead them to have the greatest amount of choice. So women will compete with other women about how they dress, what their dresses look like. If a woman is at a party and she's interested in one or two of the guys at that party, and a really attractive woman comes through the door, she will assess what her chances are and how she should position herself to make sure she gets the contact with the man that she really wants to make contact with. And the men will do the same type of thing around, the things that they feel will lead a woman to be attracted to them. Bom, existe aqui dentro dessa bolha de assuntos masculinos na internet toda essa questão de ficar falando sobre alfa, beta. Honestamente, eu não gosto muito desses termos, tá? Me soa um pouco infantil. Mas é bem verdade que um homem bem desenvolvido costuma ter características mais viris, que nós podemos chamar de mais ativos, né? Que aí acaba se performando em toda a sua vida, né? A sua maneira de fala, a sua profissão, tudo aquilo que vai fazer com que ele seja considerado um homem forte, né? Então, por exemplo, se ele tiver coragem, ele pode empreender, a coragem dele jogar dentro do mercado, né, financeiro, dentro do mercado ali mercado de profissional, né, acaba se transformando em uma questão de empreendedorismo, e pode acabar ganhando muito dinheiro e assim ter sucesso. Então, por outro lado, se o cara for fraquinho, ele vai ficar com medo de arriscar, vai querer pegar um trabalho CLT qualquerzinho aí, ganhar 3, 4 mil a vida toda dele, e é isso aí. Então, há essa diferença, beleza? Que muitas vezes acabam passando entre uma coisa e outra. Bom, o ponto principal aqui é o psicológico do Miqueias, fazendo aqui focando no que diz respeito à separação, né, que é o tema principal do vídeo. É o psicológico do Miqueias, né? O Miqueias normalmente a mulher, quando legítimo em primeiro interesse, ela vai te enxergar como Superman. Só que a partir do momento que acontece alguma coisa e que as coisas vão mudando, por exemplo, você perde o emprego, você vai ficando mais velho, sei lá, acontece talvez tenha um outro ali Superman, né? Talvez tenha um Thanos correndo pela tangente para tentar ocupar o papel do Superman, se é que você me entende. Ela vai começar a perder o respeito por você, a admiração por você. É essencial que ela te admire, que ela entenda o seu trabalho ali, né? O que você faz. Você não precisa, né, tirar leite de pedra, mas você precisa ser um cara trabalhador, consegue sustentar, consegue fazer a coisa acontecer. Isso aí é muito importante na visão
da mulher, porque a própria mulher já tem um certo drive ali da hipergamia, né? De buscar sempre o cara com maior destaque social e econômico, claro, visando proteção, né? E segurança, que antigamente nas cavernas era uma questão mais física e hoje se resume basicamente em status social e dinheiro. O problema disso é que quando o Miqueias está naquele momento de rompimento do relacionamento, o Miqueias ele começa a cavar mais o buraco, ele começa a se comportar como de fato o Miqueias, como um homem fraco. Ele falou, o que eu faço? O que eu faço? Eu quero você pro resto da minha vida, etc e tal. E isso aí acaba trazendo repulsa da mulher. Porque a mulher vai olhar pra você e vai falar, nossa, que cara fraco, né? O Superman nunca faria isso. E de fato, nunca faria. Porque você acaba se posicionando de uma maneira frágil dentro daquele relacionamento. E o que eu falo pra vocês é que vocês precisam ter uma cabeça saudável. Vocês devem sempre estar pensando, e se o relacionamento acabar hoje? O que eu faço? É importante que vocês tenham isso em mente, tá, senhores? Porque é para vocês não serem pegos desprevenidos. Muitos de vocês acabam assim, isso nunca vai acontecer comigo, relaxam, ou ficam feios, né, gordo pra caraca, o cara deixa de correr atrás dos seus objetivos, ou então a questão é mesmo com ela. Mas vocês acabam pecando em alguma coisa, acabam relaxando e a mulher acaba perdendo o interesse em vocês. E aí vocês vão ficar ressentidos, é isso e aquilo. Mas é bom frisar também que vocês, jovens senhores, todos nós, né, também podemos, né, cometer o erro e acabar ficando com outra mulher, ou trair, ou querer terminar o relacionamento. Não são somente as mulheres que terminam. Os homens não terminam porque eles sabem que no final das contas o BO vai sobrar para eles. Por isso que 80% dos divórcios é iniciado pela mulher. Há vários critérios ali no meio, mas o homem sabe que o BO vai ser com ele. Pô, vou ter que sair de casa, não sei o quê. Pô, mó BO. Então ele prefere o quê? Ficar comendo fora do que ter um cardápio variado, né? Do que ficar ali com arroz e feijão do todo dia, né? Claro que ele tá errado, tá? Não estou falando que ele tá certo. Estou falando tão somente o que acontece. Mas eu estou tentando trazer um pouco de realidade para vocês, né? Então, voltando ao tema principal, né, meu querido? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você começar a perder, quando ela começar a perder a admiração por você. E depois que ela perde a admiração, o primeiro ponto que ela começa a perder é o respeito por você. A partir do momento que ela não tem mais respeito, ela começa a falar coisas agradáveis na frente dos outros, começa a te fazer por menos, começa a não dar valor àquele trabalho que você está fazendo, começa a falar coisas assim, era para você estar fazendo isso e não eu, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, meus senhores, por favor, tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo, percebam os sinais e a partir do momento que vocês perceberem os sinais, vocês têm que começar a se mexer já para sair desse relacionamento de uma maneira saudável. Eu já falei para vocês várias vezes, terminem enquanto ainda há tempo, terminem enquanto vocês não estão tão impregnados aí, dividindo, se odiando basicamente, né? Dentro do mesmo teto. Então vocês precisam terminar esse relacionamento antes, porque aí você consegue, muitas vezes até fazer um acordo interessante, muitas vezes até você não vai sofrer uma questão de alienação parental, etc, etc, etc. Então, assim, esse é o mais importante que vocês devem ter em mente. Sempre ter em mente que pode acabar. Tá com isso bem trabalhado na sua cabeça, sem essa fantasia de que você é exceção, que nunca pode acontecer com você. Claro que a gente não quer, mas você tem que ter isso na sua cabeça. Nunca se comportar como o Miqueias, porque o Miqueias é fraco. Você tem que ter um comportamento mais de, você não quer mais? Beleza, fica com Deus, tudo de bom, pega, tchau e vaza. Agora, a gente entende que para você ter um comportamento mais simples assim, vai depender da circunstância jurídica que você está envolvida. Se você casou ali na comunhão parcial de bens porque você estava com medinho de oferecer a separação total de bens para sua jovem honrada, você já está numa situação um pouco mais difícil. Ou pelo menos, se você quiser casar na comunhão parcial de bens, busca excetuar algum bem, ou seja, criar exceção. Mesmo você casando no regime da comunhão parcial de bens, é possível que você pegue um bem e fale, esse bem aqui não vai comunicar. Então, às vezes, você está financiando um apartamento, um carro, uma casa, um imóvel, enfim, alguma coisa nesse sentido, e você consegue retirar a obrigação daquele bem, entendeu?
Então, assim, é muito interessante que você busque o advogado de sua confiança para você poder saber dirimir toda essa sua questão. Por quê? A partir do momento que você esteja mais consciente, mais livre disso, primeiro, ela vai pensar 10 vezes antes de querer rescindir esse contrato com você. Por quê? Porque ela vai querer começar a te desrespeitar, porque ela vai saber que, quando esse aqui, quando esse cara aqui quiser, né, começar a fazer alguma coisa, eu pego, vou embora, peço o divórcio, eu pego metade da casa dele, metade de tudo que ele tem. Então, a partir do momento que ela não tem mais esse poder, ela já vai pensar 10 mil vezes antes de querer te desrespeitar de uma maneira tão... muitas vezes de uma maneira tão injusta, né? Levando em consideração tudo que você já deve ter feito pela sua família, né? Então, assim, são vários pontos que você precisa ter. O primeiro é o psicológico, de estar sempre atento quanto a essa questão, essa possibilidade. O segundo é você executar as questões para se proteger da melhor maneira, o que não significa que você vai deixar outra pessoa à mercê, né? Se você é um homem ali de valor, você estava com uma mulher de valor também, não teve nenhum tipo de traição, nenhum tipo de algo errado, vamos supor dessa forma, eu vejo completamente como plausível você poder dividir os seus bens, mas você vai dividir os seus bens da maneira que você quer e não da maneira que o Estado está mandando. Isso aí tem uma boa diferença, meu querido. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com. Não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!